Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana que se estendeu até hoje, segunda-feira, sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que começou com tudo, né? Com o Fortaleza ganhando de 5-0 do Juventude no Castelão, gols de Lucero, 2 gols, né, do argentino Lucero, Breno Lopes, Pochettino, Caleb. Parecia que a rodada ia ser espetacular. Até o último jogo, mas já chega lá. Falando então do Fortaleza e do Juventude, cara, bom jogo que a gente teve no Castelão. Os dois times, né, o Fortaleza criando muito mais, sendo o dono da partida realmente, pro Castelão não, perdão, no PV, né, no Presidente Vargas. O Castelão tendo mais criatividade, mais controle de jogo, mais poder no setor ofensivo, e o Juventude completamente vendido, né, no seu setor defensivo em campo, né, como por assim dizer. Foram pouquíssimas, para não te falar que não foi nenhuma chance do Juventude ao longo de todo o jogo. Fora isso, foi domínio absoluto do Fortaleza, com chances, com criatividade, com toques de bolas rápidos, ofensivos, e que renderam, obviamente, o resultado dos 5-0 no placar no Presidente Vargas. Bom jogo do Leão. Para retomar essa confiança tomada aí no Campeonato Brasileiro, o time precisa reencontrar com as vitórias. Começou a rodada na zona de abaixamento, por exemplo. Então essa vitória, essa goleada, dá um ânimo a mais pro Fortaleza, obviamente, disputar o Campeonato Brasileiro e também Libertadores no meio de semana, né, cara? Precisa vencer o Atlético Bucaramanga dentro de casa também e vai precisar dessa confiança, dessa autoestima e principalmente, cara, que a torcida do Fortaleza vá ao estádio e dê essa força pro Leão do PC. No sábado também tivemos a zebra e a derrota mais dolorosa, eu acho, da rodada, que foi o Corinthians, que perdeu de virada pro Mirassol em Mirassol. O Corinthians, além de ter começado vencendo, poderia ter começado com 2-0 no placar se o Memphis Depay não fosse displicente e desperdiçasse a cobrança, né? O pênalti de cavadinha, no qual o Walter pegou, e no rebote ele ainda cabeceou para fora, errou o rebote, inclusive, do penal mal cobrado que ele fez em Mirassol, no Maião. Depois o Kaká nos acréscimos acabou fazendo o gol do Corinthians e vale ressaltar aqui, tá? No primeiro tempo, se eu fosse colocar uma equipe melhor dentro de campo, seria realmente Mirassol. O Corinthians, ele acha esses dois lances, né? O lance do pênalti, inclusive, sai na única chance que o time conseguiu criar dentro da área, com o Coronado chutando e a bola batendo na mão do zagueiro do Mirassol. Desperdiçou a penalidade, mas minutos depois conseguiu fazer o gol da vitória parcial ali no primeiro tempo com o Kaká de cabeça. No segundo tempo aí o Mirassol realmente começa a ir mais para cima, sair do seu campo de defesa e aproveitar a chance que cria, né? Logo aos 5 minutos do segundo tempo, por exemplo, o Edson Carioca já empata. 15 minutos depois, o Gabriel coloca o Mirassol em vantagem, aí o Mirassol foi melhor, né, numa partida e numa sucessão, né, de partidas do Corinthians que é abaixo, que é ruim do que a gente espera, né? É a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série A. E se a gente somar todo ano, né, tomou gol em quase todos os jogos. E aí fica essa questão, né? O time tá mal das pernas e ainda tem o seu melhor jogador sendo displicente quando o time mais precisa dele no Campeonato Brasileiro. Em casa é aquilo que eu falo, o Corinthians vai vencer, o Corinthians não vai brigar para cair, mas fora de casa o time vem passando perrengue e vem jogando mal cada vez mais. O Grêmio empatou em casa contra o Bragantino, gol no último minuto do Isidro Pita, né? O Amazu fez o gol da vitória parcial do Grêmio aos 87, aos 89, aos 44 do segundo tempo, o Pita conseguiu empatar o jogo pro Bragantino e merecia, cara. O Bragantino foi realmente melhor que o Grêmio no primeiro tempo. No segundo as coisas ficaram um pouco mais equilibradas, com o Grêmio precisando vencer, precisando do resultado dentro de casa, mas aí o Bragantino tem mais qualidade e conseguiu sair com o empate. Não é, acho que de todo mal esse empate do Grêmio, porque são duas equipes que brigam pela mesma coisa no Campeonato Brasileiro, eu acredito, né? Pelo meio de tabela. O Grêmio se desconstruiu depois do Campeonato Estadual e vem mal desde então. Defensivamente, então, o time tá péssimo, não consegue segurar um simples resultado de 1-0 com gol no final do jogo. Tá me lembrando muito o Botafogo naquela reta final, quando o Palmeiras foi campeão. Quando o time fazia 1-0 e se desesperava porque sabia que poderia levar e levaria o gol de empate. E é o que acontece, por exemplo, com o Grêmio. O Grêmio sai na frente e não consegue segurar, não tem poder defensivo para segurar um resultado. E isso se agravou com o Mano Menezes, né? Não estava de todo bom inteiros, mas se agrava com o Mano à frente do comando da equipe. No sábado também o Vasco perdeu de virada para o Vitória no Barradão. O Vasco saiu na frente com o Verratti no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato Kaiser fez os 2 gols do Vitória e conseguiu dessa vitória para o Leão da Barra. Bom jogo do Vitória, que mesmo com a menos,
desde o meio ali do primeiro tempo para frente, o time conseguiu realmente, né, vencer e fazer valer o seu mando de campo. Vai precisar de um milagre no meio de semana para vencer o Cerro Largo lá no Uruguai e depois decidir a parada contra a União Católica, né, Universidade Católica, lá no Chile, se eu não me engano, né? Então vai precisar desse milagre, mas eu acho que é um time que tem qualidade e poderia apresentar um futebol mais agradável e sonhar um pouco mais alto com essa classificação para a próxima fase. Vencendo o próximo jogo contra o Cerro Largo já encaminha muita coisa para o último jogo, né? O empate classificaria a vitória na última rodada, mas precisa jogar bola e isso o time está devendo realmente nessa fase da temporada. Começou muito bem no Campeonato Baiano, depois degringolou depois do vice estadual, eu acredito, e aí vem mal nas competições. O Vasco de mal a pior, né? Com o Diniz tende só a piorar realmente, porque não só por conta de que eu não compactuo com o trabalho que o Diniz exerce nos clubes, porque leva tempo, né? E até os jogadores do Vasco assimilaram o sistema de jogo do Diniz e sair tocando, tendo posse de bola, etc. Vai levar um tempo, né? E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige as coisas para ontem. Então por isso que eu acho que os clubes brasileiros deveriam investir mais em planejar melhor a sua pré-temporada para não fazer esse desespero todo no Campeonato Brasileiro. O sábado fechou com a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0, segue a invencibilidade do Flamengo quando o outro time é comandado pelo Rogério Ceni. O Rogério nunca conseguiu vencer o Flamengo, e aí é derrotado no Maracanã por 1-0, gol da Arrascaeta no comecinho do jogo. Foi um jogo mediano do Flamengo, né? Muito bom o primeiro tempo do Mengão, a gente tem que destacar isso, mas no segundo tempo o time caiu bastante, óbvio, com a expulsão do Gerson, mas o time já estava ali mostrando certos sinais de cansaço. E eu acho que esse foi um dos fatores importantes para a gente ver essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. O foco agora é realmente classificar para a Libertadores. Eu acho que aquele foco, nosso foco é o Campeonato Brasileiro, é mentira. O time vai brigar sim para classificar, vai brigar cada fase da Copa Libertadores como se fosse uma final, até porque é um título importante. Pensando agora, os clubes brasileiros agora vão pensar na Libertadores, pensando no Super Mundial da próxima edição, né? Então, você vencer uma Libertadores, né, desse ano ou no próximo já te gabarita para jogar um Super Mundial de Clubes e vir uma grana muito bacana aí para o seu bolso. Então, faz sentido pensar no Campeonato Brasileiro, mas faz mais sentido, na minha visão, pensar realmente na Libertadores como um campeonato lucrativo a longo prazo. Não só a curto prazo, assim, tipo de campeão de Libertadores, mas a longo prazo com essa chance de disputar o campeonato da FIFA. No domingo tivemos 4 jogos, e 4 jogos bem loucos, assim, né? A gente começou com uma goleada do Cruzeiro em cima do Sport por 4-0, e aliás, se você não é inscrito no canal ainda, cara, deixa o like, se inscreve, enfim, já estamos com 290 inscritos no canal, bora atingir a meta de 300 inscritos que eu vou fazer uma live para conversar com vocês. Fechou? Faz tempo que eu não faço uma live, então estou esperando esse momento para a gente conversar ao vivo e trocar uma ideia. Mas voltando agora, o Cruzeiro venceu o Sport fora de casa ali do Retiro por 4-0. Foi um jogo desastroso a defesa do Sport também, errou demais, muitas falhas defensivas, né? A torcida do Sport estava indo embora com 10 minutos de jogo, ainda mais com os erros graves que o Sport teve na saída de bola. Inclusive os 2 gols do Matheus Pereira foram nesse sentido, né, de erros de bote, de saída de bola. O Igor Carius fez o primeiro gol do jogo, o gol contra, aliás, vale ressaltar. Depois o Caio Jorge fez o 2-0 e o Matheus Pereira fechou com seus 2 gols a goleada do Cruzeiro fora de casa. Bom jogo do Cabuloso, coloco aqui que talvez seja o melhor jogo do Cruzeiro, mas por conta dos espaços e das chances que o Sport deu para o time celeste, né, para o time do Cabuloso. Mas precisava dessa vitória talvez para também, como eu falei, né, do Fortaleza, recobrar essa confiança e conseguir engatar boas vitórias aí que se sucedem, né? Na Sul-Americana já está eliminado, então o foco realmente vai ser no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil que vai disputar no final do mês. O Palmeiras venceu o Flamengo pelo choque rei. Aqui eu vou me estender um pouquinho, então senta aí, se acomoda que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse jogo. Eu vi muita gente reclamando, né, desse jogo, porque todo o Palmeiras e São Paulo gera alguma reclamação de um dos lados, né? Mas o Palmeiras conseguiu vencer o São Paulo por 1-0, gol do Vitor Roque de forma muito merecida. Foi a melhor equipe do confronto. O São Paulo foi com uma proposta de se defender e tentar buscar o ataque ou nos contra-ataques ou mais no final do segundo tempo, que foi o que aconteceu quando o time começou a sair um pouco mais com a própria entrada do Oscar no meio do segundo tempo, né? O time buscou mais esse ataque, essa triangulação, essa troca de passes, coisa que não aconteceu em boa parte do primeiro tempo, por exemplo. Não foi uma partida ruim do São Paulo, tá? Pela proposta do time,
é que eu não concordo. Eu acho que o São Paulo tem que entrar para vencer, tem que entrar para disputar os 3 pontos, coisa que a gente não vê mais com o Zubeldia, né? O Zubeldia sempre pensa mais na preservação do elenco, na preservação do planejamento, que talvez seja realmente o título da Libertadores, e o Campeonato Brasileiro vai ficando de segundo plano. A gente viu no que quase deu errado pro Atlético ano passado. É um time que ficou até a última rodada brigando para não cair, e ainda conseguiu de bandeja uma vaga para a Sul-Americana, mas passou certo perrengue no passado. Então, você priorizar um campeonato longo como a Libertadores e desprezar um outro campeonato cruel e longo como o Campeonato Brasileiro pode fazer mal. O São Paulo é recordista do número de empates nas primeiras rodadas e agora toma essa carimbada no Choque Rei com o gol do Vitor Roque. Essa derrota que, né, cai ali a invencibilidade do Zubeldia à frente do comando São Paulino no Brasileirão. Foi um jogo ruim? Não. Foi um jogo muito bom dos dois times, mas eu gostei mais da proposta do Palmeiras por ser uma proposta ofensiva e de domínio e de tentar conseguir a vitória a qualquer custo. Tanto que no final do jogo muitos atacantes entraram, inclusive o próprio Vitor Roque, e ele conseguiu fazer o gol. Mas assim, muitos estão reclamando da efusividade, da celebração palmeirense após a vitória. Meu amigo, para quem é desconectado um pouquinho do meio do futebol, pode realmente achar estranho, né? Você desconectado como um todo, você só acompanha seu time, pode achar um pouquinho estranho. Mas se você acompanhar mais o amplo, vai saber que os jogos no Allianz Parque estão ficando um pouquinho gelados, um pouquinho frios demais, porque a gente espera de um Palmeiras, porque a gente espera de um clube que está sempre disputando títulos. Então, esse jogo na Arena Barueri, inclusive com sold out, né, todos os ingressos vendidos, tornou uma atmosfera muito mais de caldeirão do que o Allianz Parque. Então, eu acho que ali foi um misto de emoções, o gol no último minuto, a vitória num clássico, num jogo duro, num jogo muito bom de assistir, mas com os dois times tendo uma trocação bacana no final do jogo. Essa atmosfera de o estádio lotado, gritando, apoiando, aquela atmosfera de arquibancada mesmo, não de estádio de teatro, mas de arquibancada, de apoio os 90 minutos. Tudo isso culminou na celebração dos jogadores, com os torcedores. Eu acho que, cara, isso é muito bacana. Eu acho que isso é gente que tá com dor nas costas, com dor de cotovelo, porque o seu time não consegue proporcionar isso, né? Muitos, porque o campo é longe da arquibancada, então você não tem tanta pressão assim, e outros porque dificilmente vão ter isso, né? São torcidas diferentes que não têm essa mesma atmosfera. Então, assim, achei muito bacana, né? Para não dizer o palavrão F, foi muito bacana de ver essa interação com os jogadores, com a torcida. E para mim, cara, é dor de cotovelo total. Não faz o menor sentido essa reclamação de que os jogadores deveriam se conter numa celebração. Tem gente comemorando o drible aí desde 2002. No domingo também falei que ia ser maluco, né, os jogos de domingo, né? O Atlético fez 3-2 no Fluminense, né? Rubens, Júnior Santos e Igor Gomes fizeram os gols do Galo. E o Canobi e o Serna fizeram os gols do Fluminense. Jogo esse também que ficou marcado pela vaia, né? O Atlético estava perdendo depois do gol do Canobi, a vitória do Galo foi de virada, mas o Canobi fez o primeiro gol do jogo e a torcida do Galo estava vaiando o time, né? Chamando o time sem vergonha, time que não sei o quê, parará. Cara, pelo amor de Deus, é isso que eu falo. Você vai pra assistir seu time jogar, por isso que eu dou razão ao vídeo do Fábio Porchat, cara. Você vai pro estádio para apoiar seu time, irmão, do começo ao final do jogo, não é pra você ficar reclamando. Se fosse pra você ficar reclamando, você ficava em casa. O torcedor brasileiro tem que mudar essa perspectiva de que se eu vou para um lugar e não tenho a minha expectativa saciada, eu tenho que vaiar, eu tenho que reclamar, eu tenho que tuitar que foi ruim, que não sei o quê. Pô, velho, assiste, degusta, acompanhe seu time, acompanhe o time da sua cidade, acompanhe um time pequeno da sua cidade que precisa do seu apoio. Aqui em Ribeirão, o Botafogo vive com o estádio vazio porque tem um bando de torcedor que não vai ver o time jogar, cara. Para mim, isso não tem cabimento. É histórico para a cidade de Ribeirão Preto ter um clube na Série B do Campeonato Brasileiro. E a cidade não valoriza isso, a cidade não está junto com isso nesse momento, cara. Então, eu uso o exemplo da minha cidade para exemplificar os outros campos, para exemplificar os outros times que estão disputando a Série A. No caso do Galo, que foi campeão mineiro e tem grandes chances de chegar a uma final da Copa Sul-Americana, de avançar na Copa do Brasil, de ir longe do Campeonato Brasileiro também, não de título, mas de briga por Libertadores. E aí você pega a torcida já xingando o time tomando 1-0 do Fluminense, que estava bem no Campeonato Brasileiro. Era o quarto colocado, poxa. O time não vai ser quarto colocado empatando, perdendo. É um time que estava jogando bem os primeiros jogos. Então, assim, falta um pouquinho de bom senso, de noção, de
a amplitude do Campeonato Brasileiro, porque tem outros 19 times na Série A, entendeu? A gente tem que ser um pouco mais feliz com as coisas que a gente conquista com os clubes e parar de ser um pouco passional demais. Até a gente, como mídia, como jornalista, tem que parar de vender isso para vocês, porque faz mal pra gente, faz mal pra torcida, faz mal pro ambiente que a gente gosta, que é o futebol. Vira um bagulho de carnificina, né? Um matando o outro, aquela coisa de disputa. O tempo todo o Ceará pode ser campeão brasileiro, o Bragantino pode ser campeão brasileiro. Não é assim que vai terminar o Brasileirão, meu amigo. Não é. Pode realmente se surpreender e brigar por uma vaga de Libertadores, não estou dizendo isso. Só que a gente precisa ter um pouquinho mais de noção do que o nosso time pode render pra gente. E eu não falo só de Bragantino e Ceará, não. O Santos, por exemplo, é um desses exemplos. A gente já vai chegar lá. Mas o Atlético, o Fluminense são times que não vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas vão brigar pelo título, por uma vaga na Libertadores, por exemplo. O Fluminense, eu acho que nem isso vai brigar, mas o Galo vai realmente estar ali entre os 6, entre os 7, ali, entre os 7 times brigando por essa vaga na Libertadores. E essa vitória e essa derrota não faria falta, porque o time não precisa terminar na zona de Libertadores com nenhuma derrota. Aí ele seria campeão. Ele pode perder alguns pontos, pode ter algumas derrotas. Obviamente é um até então adversário direto. Mas, cara, vocês não deram nem tempo. Com 77 minutos de jogo, quando o Rubens fez um golaço, a torcida estava chamando o time de time sem vergonha, cara. Pra mim é inconcebível o que a torcida do Galo fez no domingo. E eu vou me estender com outras torcidas até falar do Santos. Mas é inconcebível. Tanto que uns 84 minutos, 7 minutos depois do empate, o Atlético conseguiu a virada com o Júnior Santos. Tomou o gol de empate aos 88 com o Serna e conseguiu a virada novamente, aí realmente com a vitória do placar, aos 49 do segundo tempo, nos acréscimos da partida. Porra, é aquilo que falta apoio, é a estreia do Atlético na Arena MRV em casa, velho. Na temporada, com gramado novo, sintético, tudo isso faz o fator ali ficar mais suscetível ao Atlético perder pontos em casa, nesse jogo específico, porque era a estreia do time, a torcida já estava no pé, já estava uma coisa chata pra caramba, com a torcida chiando, e o gramado sintético novo, estreando essa nova casa, estranhando ali algumas coisas do campo. Pô, falta um pouquinho, cara, falta um pouquinho de esforço pra gente entender o lado também do time que tá, do nosso time, do time adversário, enfim. O Botafogo venceu, né, fechou os jogos de domingo vencendo muito bem o Inter por 4-0 no Newton Santos, jogo de amplo domínio do Fogão, né, conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo, fechou com 2 gols na reta final, foi melhor em campo e o Inter fica realmente com essa briga, até pelo menos eu acredito no Mundial de Clubes, né, que vai acontecer no final de junho, ali, no comecinho de junho, perdão, até o final de maio, o time vai realmente focar na Libertadores. Né, e aí eu acredito, né, que o Inter faça isso. E depois o time pode focar no Campeonato Brasileiro. Tem time e tem qualidade para os dois, mas eu acho que o elenco... tem time, não tem elenco para brigar pelos dois. Mas eu acho que pelo elenco mais enxuto, obriga o Roger e o Inter a fazer essas escolhas. E, cara, para mim seria inadmissível também o Inter demitir o Roger Machado. Para mim é muita memória precoce, assim, demitir um técnico que entregou até abril o melhor futebol do país. E pode entregar isso de novo. É tempo, é uma questão de tempo, questão de rendimento, questão de energia dos jogadores que pode vir a render de novo um grande futebol no final do ano. E aí o Inter vai estar deixando de ser campeão de alguma coisa. Assim como o Grêmio, na minha opinião, deixou de brigar por títulos na reta final, porque tem torcida maluca que acha que o time há 4 temporadas seguidas brigando contra a zona de rebaixamento e com um orçamento bem pequeno, é obrigado a ser campeão de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, um raio que parta aquele desfute. Falta noção, cara, falta noção. Imagina se na Inglaterra o torcedor do Nottingham Forest estivesse fazendo protesto lá porque o time não vai ser campeão da Premier League. Tá fazendo porque talvez não fique na Champions e brigou o campeonato inteiro por isso. Mas não para ser campeão. Né? O time não brigou em nenhum momento para ser campeão. E nem era essa a expectativa do Nottingham, eu tenho certeza disso. E aí, enfim, jogo melancólico, Santos 0x0 com o Ceará no Allianz Parque, nada a ver de acontecer lá, para mim tinha que ter acontecido no Pacaembu, porque tem uma sinergia muito forte com o Santos, inclusive foi lá que o Santos foi campeão da Libertadores em 2011, tem nada a ver acontecer no Allianz Parque, para mim sem sentido nenhum, sem sentido também o futebol que o Santos apresenta, e a torcida tem que começar a ser um pouquinho mais, né, de noção. Fora Ricardo Teixeira lá, o dirigente do Santos. Pô, ele vai trazer quem pro seu time, amigão? Quem quer jogar hoje no Santos?
Fala pra mim, chega no Palmeiras, no time titular do Palmeiras, fala assim, meu amigo, você quer sair daqui pra jogar no Santos com o Neymar? Você chega no time do Flamengo, você chega nos titulares, nos 11. Ah, vocês querem sair daqui pra jogar com o Neymar no Santos? Nos reservas, ninguém vai querer. Tem que ter um pouquinho mais de noção de bom senso, cara. Às vezes falta pro torcedor pôr o pezinho no chão e encarar que o desafio do Santos, desde o começo do Campeonato Brasileiro, eu tô falando pra vocês, é brigar contra o rebaixamento. O Neymar chegando nesse Santos não torna o time um puta de um elenco, um baita do elenco. Torna um time bom, um time ok, um time que não passaria sustos na zona de rebaixamento. Agora, sem um craque, meu amigo, vai ser até o final do Campeonato Brasileiro isso. E o Ceará, cara, é um Ceará que está desempenhando bem o futebol. Esse empate não é ruim, esse empate é excelente pro Ceará, pelo que o Ceará almeja também, que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse empate está de bom tamanho, o time volta muito feliz ao Allianz Parque pela partida pobre que o Santos teve, de nenhuma criação e nenhuma segurança para se defender em todo o jogo. Então assim, cara, foi uma rodada muito boa de Campeonato Brasileiro, em suma. Gostei do que eu vi, gostei do anúncio do Carlo Ancelotti também como técnico da seleção brasileira. Prometo, acho que fazer um vídeo, acho que eu vou deixar mais pro final da semana, eu quero ver as entrevistas coletivas, né, do que vai sair de informação tanto dele quanto da CBF. Mas, cara, eu gostei muito do que eu vi, né, dele sendo anunciado. Gostei dessa rodada, mas, cara, por favor, vamos ser um pouquinho racional com o nosso time, pra gente ter uma vida bem, né, uma vida alegre, uma vida satisfeita e poder encher os estádios todos os jogos, não só quando o time tá bem, não só quando o time precisa para não cair. Todo jogo, cara, todo jogo precisa disso. Obviamente, com os ingressos caros, fica difícil. Mas eu duvido que o time de meio de tabela ali de zona de rebaixamento estão com os ingressos a R$200, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Mas é isso, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.